Sabe que em meio a essa quarentena eu nem me liguei que temos um feriado prolongado pela frente? Mas é feriado do quê mesmo? Ah, sim, aniversário da nossa capital, Brasília. Claro que não, burro, é dia de Tiradentes. Ah, é verdade, 21 de abril é dia de Tiradentes. Para quem não sabe, o Tiradentes foi um grande ativista político que viveu no Brasil durante o século XVIII, foi perseguido pela corte portuguesa, condenado à forca e tal. Mas também é aniversário de Brasília. E o canal Urbanizar, com seu jeito arquitetônico de ver a vida, não poderia deixar de falar sobre a capital modernista. Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo e esse é o canal Urbanizar, onde falamos sobre assuntos relacionados ao urbanismo, arquitetura, mobilidade, história e hoje vamos falar sobre Brasília, a cidade planejada mais famosa do mundo, referência em urbanismo funcionalista e arquitetura moderna. Todo arquiteto, estudante de arquitetura, amante de arquitetura tem o seu lado sonhador, o seu mundo paralelo, né? Onde construímos cidades, imaginamos belos edifícios e tal. Eu mesmo sonhava em construir uma cidade. São Rafael. Ah, São Rafael era perfeito. Cara, e a construção de Brasília é um sonho realizado. Uma cidade que foi sonhada, planejada e construída há apenas 60 anos atrás. Mas a ideia de se construir Brasília no local que foi construído não é tão nova assim. Uma das primeiras pessoas a sugerir e defender a ideia de que a capital do Brasil deveria se mudar para o interior do país foi José Bonifácio em 1823. E além de defender a mudança da capital, foi ele quem sugeriu o nome, Brasília. E aí, anos depois, um outro brasileiro chamado Francisco Adolfo de Vanhagen, que era historiador, geógrafo, voltou a defender a ideia e foi mais além. Foi ele quem definiu que a nova capital, já denominada Brasília, deveria ser construída no ponto central do mapa. E aí ele fez até uma expedição no local para levantar dados que embasasse sua ideia e tal. Mas além do embasamento técnico, existe também um relato de que a cidade de Brasília teria sido profetizada por Dom Bosco, um sacerdote italiano que em um sonho viu no exato local determinado por Vanhagen uma terra prometida, de riqueza inconcebível, que segundo ele jorraria leite e mel. E após a proclamação da República, em 1889, a nova Constituição passou então a prever no seu artigo 3º que a capital do país deveria ser transferida para um local a ser demarcado no Planalto Central brasileiro. E aí esse local veio a ser demarcado de fato em 1892 por um astrônomo chamado Luiz Cruz. Mas essa transferência permaneceu como uma utopia, um sonho muito distante, porque não havia recursos, muita gente era contra, até que em 1956, o então presidente Juscelino Kubitschek, que você já viu várias vezes aqui no canal Urbanizar, mas eu não vou mostrar esse vídeo aqui de novo, foi quem se dispôs a enfrentar toda a oposição, todas as dificuldades e cumprir o artigo da Constituição que previa a transferência da capital do Brasil para o interior. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil, no Planalto Central. É verdade, vou construir a nova capital. E assim o Brasil caminhará 50 anos em 5 de governo. E ainda em 1956, Juscelino abriu um concurso para definir o projeto urbanístico da nova capital, no qual concorreram 26 projetos, entre eles Vila Nova Artigas, Rino Leve, mas o vencedor foi o plano piloto de Lúcio Costa, um dos responsáveis por trazer a arquitetura moderna para o Brasil. Mas antes disso, Kubitschek já havia convidado Oscar Niemeyer para desenvolver o projeto arquitetônico dos principais prédios públicos. Oscar Niemeyer, que já era um arquiteto muito renomado, com obras assinadas em diversos locais pelo mundo, recebeu o desafio que era trazer propostas revolucionárias e marcantes que se enquadrasse na ideia de desenvolvimento, de modernidade, de mudança, já que o Brasil era visto naquele momento como o país do futuro. E ele me disse, olha, eu quero fazer uma capital diferente. Não quero uma capital provinciana, quero uma coisa bonita, que mostre a importância do país. Os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ao primeiro, coube projetar e orientar as obras de urbanismo. Ao segundo, as obras de arquitetura. Os dois técnicos e artistas, justamente admirados em todo o mundo, compõem com linhas, volumes, cores e espaços a Sinfonia de Brasília. Então eu procurei fazer os palácios como que apenas tocando o chão. As colunas finas. No Palácio do Planalto, por exemplo, eu fiz as colunas assim. Não é? E como eu queria que as pessoas passando entre
elas e o prédio sentissem protegidas, eu fiz as colunas sempre assim, o Alvorada. Eu procurei uma coluna diferente. Eu não queria um peitoril, que a pessoa ficasse aqui grudada no peitoril. Eu queria que as colunas fossem seguindo num ritmo diferente, né? E como conhecemos, o resultado foi excepcional. Palácios que pousam no chão através de colunas que dão a sensação de leveza e movimento. Já no projeto urbanístico, Lúcio Costa também precisava revolucionar a forma de organizar a cidade. Então, ao projetar o plano piloto, ele enfatizou o que havia de mais moderno na época e que prometia trazer muito desenvolvimento para o Brasil, que era o automóvel. Priorizou então um projeto rodoviarista e funcionalista, onde a cidade é concebida pela divisão de funções. Aqui você mora, aqui você trabalha, aqui você se diverte e, de uma função para outra, carro. O resultado foi a simplicidade de duas linhas que se cruzam em formato de cruz, uma das linhas com uma leve inclinação, sendo o eixo rodoviário, onde fica as áreas residenciais, e a linha reta, o eixo monumental, que abriga todos os prédios públicos e a área administrativa. Visto de cima, a linha inclinada, o eixo rodoviário, deu ao projeto o formato de um avião. Por isso, o eixo foi dividido entre a asa norte e a asa sul. Lúcio Costa implantou ali o conceito de superquadras, compostas por blocos de apartamentos de 6 andares elevados sob pilotis, de modo que a ventilação e a circulação de pessoas fosse livre, além de uma vasta arborização. E além de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, houve também a participação de muitos outros profissionais, como topógrafos, engenheiros, arquitetos, entre eles Joaquim Cardoso, que foi quem colocou em prática a leveza das colunas de Oscar Niemeyer com base na tecnologia e na flexibilidade do concreto armado. Eu me lembro que um dia o Cardoso, que era um poeta, um sujeito muito inteligente, ele me telefonou: Oscar, encontrei a tangente e vai permitir que a cúpula da Câmara pareça apenas tocando o chão. Mas é claro que nem tudo foi tão bonito como as linhas de Oscar Niemeyer e os conceitos de Lúcio Costa. A terra que, segundo a profecia de Dom Bosco, jorraria leite e mel, também jorrou muito sangue. A construção de Brasília tem também o seu lado obscuro. Foram muitas pessoas que largaram tudo para ir atrás de uma oportunidade na terra prometida. Pessoas vindas de todos os cantos do país, que ficaram conhecidas como candangos. Viveram em condições precárias até construírem a infraestrutura básica, porque ali não existia nada. Tiveram que construir a barragem para geração de energia, todo o sistema de água, esgoto, comunicação, e depois trabalharam duro na construção de uma cidade com o sonho de nela poder habitar. Mas os que sobreviveram tiveram que se contentar com a periferia, conhecida hoje como cidades satélites. Cidades que se formaram ao redor da capital para abrigar quem de fato a construiu. Todo o eixo monumental, principais avenidas e principais prédios foram erguidos em menos de 3 anos. Havia muita pressa para que tudo ficasse pronto. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, sob muitas denúncias de corrupção. Corrupção que infelizmente nos assola até os dias atuais, denegrindo a imagem de uma cidade e de um país inteiro. Mas o que importa mesmo é que Brasília é considerada um patrimônio cultural da humanidade, ao lado de construções milenares como as pirâmides do Egito, a cidade de Roma. Então, brasileiro, sinta orgulho de Brasília. Sinta orgulho do Brasil. E se inscreva no canal Urbanizar. Até a próxima. Tchau! Lembro a gente trabalhando lá, frequentando os boates, no meio daqueles operários, tudo vestido igual. A gente tinha até a impressão de que a sociedade ia melhorar, que os homens seriam mais iguais, né?